Provérbios 6, versículo 12 diz: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Olha como é sério isso, gente. De um golpe será destruído irremediavelmente. E o versículo 16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Gente, vocês têm me acompanhado nesta nossa série de mensagens, onde nós temos falado muito sobre um novo tempo na nossa vida, na nossa comunidade. Nós temos falado e orado a Deus pedindo uma renovação, uma unção nova. Nós queremos um vinho novo, desejamos um derramar do Espírito Santo, desejamos um avivamento em nossa família, em nossa comunidade e em nossa nação. É isso que você deseja também ou não? E o que é esse avivamento, irmãos? Eu tenho falado algumas coisas tão importantes no que diz respeito ao avivamento e recapitulando algumas coisas que eu já deixei ao coração de vocês. Eu queria dizer o seguinte, para a gente entender o que é o avivamento, eu queria mostrar para vocês, recapitular e mostrar o que não é o avivamento. O avivamento, queridos, não é a revolução do emocional. Ou seja, avivamento não são os cultos emocionais. Não significa choro, arrepios, sensações, não. Avivamento não é ajuntamento. Avivamento não é movimento. Não significa realizar congressos, conferências. Isso não define avivamento. Avivamento, queridos, não se define também pela operação de milagres, de sinais e maravilhas. Avivamento não se mede por templos cheios, porque, meus irmãos, há muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Avivamento, queridos, não se define também pelas manifestações dos dons espirituais. E é simples, quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê a igreja de Corinto, era a igreja que mais discutia e falava sobre os dons espirituais. No entanto, foi a igreja mais carnal do Novo Testamento. Então, o que é o avivamento que vem de Deus? O que é avivamento? Gente, há 2 verbos que nós encontramos nas Escrituras: avivar e vivificar. Vamos repetir essas 2 palavras, esses 2 verbos? Avivar e vivificar. Deus disse que Ele aviva e que Ele vivifica. Então, todas as vezes que você olhar para as Escrituras e você encontrar esses 2 verbos, significa que Deus trouxe alguém da morte para a vida. Significa que Deus trouxe a igreja que estava dormindo para que ela despertasse, para que ela acordasse. Significa que Deus trouxe uma pessoa que estava sem vida, uma pessoa sem vida e sem esperança,
e lhe encheu o coração. Avivamento, meus irmãos, é um derramamento divino. Avivamento é uma visitação especial da parte de Deus. Avivamento é um derramamento do alto, ou seja, não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. O avivamento é um mover especial do Espírito Santo de Deus. E o avivamento, queridos, é o retorno ao primeiro amor na vida cristã. Isso é avivamento. Agora, gente, quando o avivamento chega, há um retorno a Deus em obediência. Há um retorno a Deus em uma vida que deseja agradá-lo. E agora os crentes começam a obedecer à vontade de Deus. E existe realmente um desejo de seguir os passos de Jesus. Há um desejo agora que brota no coração dos crentes de uma vida que agrada a Deus. Quantos querem viver uma vida que agrada a Deus aqui? Deixa eu ver nessa noite. Você deseja agradar a Deus? Agora, aí eu fico pensando, qual é, meus irmãos, qual é o maior e mais importante desafio que nós temos nesta vida? O que é mais importante para nós durante a nossa vida aqui na terra? O que mais consome a nossa atenção, queridos? O que nos faz pensar durante o dia e durante a noite? Qual é o pensamento que inunda a nossa vida, o nosso ser? Qual é o nosso grande desafio para esta vida? Será que, por exemplo, para você, jovem, o seu maior desafio é passar no vestibular e ter uma formação acadêmica? Para você que é solteiro, o seu maior desafio na vida é se casar e ter filhos? Para você que é casado, o seu maior desafio qual é? É realizar uma viagem dos sonhos com a família? É adquirir a casa própria? Comprar um carro novo? Qual é o seu maior desafio? Qual é o nosso maior desafio? Qual é o nosso maior desejo? E aí eu entendo o seguinte, queridos, que o maior desejo, pensamento e sonho de um cristão deve ser agradar a Deus. Diga aleluia. Por isso que o tema hoje é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? A nossa oração, meus irmãos, deve ser: Senhor, mais do que qualquer outra coisa no mundo, mais do que um carro novo, ganhar uma casa nova, fazer a viagem dos sonhos, passar no vestibular, mais do que qualquer outra coisa no mundo, eu quero te agradar. Será que você pode dizer isso ao Senhor nessa noite? Mais do que qualquer outra coisa, eu quero te agradar. Você pode dizer isso ao Senhor ou não? Levante as suas mãos e diga isso a Ele nessa noite. Vá dizendo, levante a sua voz e diga: mais do que qualquer outra coisa neste mundo, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Que assim seja em nome de Jesus. Porque, gente, qual foi o único e maior pensamento de Jesus enquanto Ele esteve entre nós, aqui na terra? Foi agradar o Pai. Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34, Jesus declarou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus queria agradar o Pai. Por isso que no dia que Ele foi batizado, meus irmãos, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. O sonho e o plano de Jesus, queridos, era agradar o Pai. E é por isso que nós precisamos, como igreja, queridos, fazer as seguintes perguntas constantemente e dizer: Pai, eu estou te agradando? Pai, os meus pensamentos são agradáveis a Ti? Pai, as palavras que saem da minha boca são agradáveis a Ti? Ah, Pai, ensina-me a Te agradar. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus.
Eu desejo isso. E você também? Sim. Mas do que Deus se agrada, irmãos? Do que Ele se agrada? Então, esse texto é muito interessante, porque ele mostra do que Deus se agrada, mas ele mostra pela negativa, pelo caminho inverso. E é por isso que primeiro a gente vai tratar aqui, nessa noite, das coisas que não agradam a Deus. E a partir destas coisas, a gente vai conseguir entender e meditar sobre o que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Aí o texto mostra. Eu quero que você acompanhe comigo de novo o versículo 16. Será que você pode ler comigo? A gente tem o versículo, olha na tela. Vamos ler aqui juntos, porque a gente lê numa mesma versão. Vamos juntos, queridos? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Tem uma outra versão que diz: a sua alma abomina. Eu gosto disso, eu gosto dessa versão. Vamos lá? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aqui está. Aqui mostra o que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus. Então vamos ver, ponto por ponto aqui, frase por frase. E o meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus, neste momento, fale profundamente ao nosso coração. Se nós desejamos, queridos, um poderoso avivamento nesta comunidade, nós precisamos permitir que o Senhor fale conosco, toque a nossa vida. E sejamos quebrantados nesta noite, porque a palavra do Senhor diz que um coração que é quebrantado, honesto, verdadeiro, este coração Deus não rejeita. Amém, meus irmãos? Então, o que não agrada a Deus? Primeira coisa, Provérbios diz: olhos altivos. O que não agrada a Deus? Primeiro, vamos lá juntos, irmãos. Olhos altivos significa autojustificação, autorretidão. É aquele que ora nas esquinas para ser ouvido de todos. É aquele que alardeia a sua espiritualidade, ele faz barulho da sua espiritualidade, ele quer que todos vejam o quanto ele é espiritual, o quanto ele ora, o quanto ele ajuda, o quanto ele pratica o bem, o quanto ele jejua. Ele faz barulho da sua espiritualidade e ele se vangloria da sua capacidade diante de Deus. Olhos altivos, quem é este? É aquele que não se sente pequeno, não se vê como pó. E é muito interessante quando a Bíblia fala do profeta Isaías, quando teve uma visão, lá no capítulo 6, Isaías no capítulo 6, diz o seguinte: Isaías teve uma visão, e o texto diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o templo estava cheio da glória de Deus. E olha só que interessante, os serafins, quem eram os serafins? Eram seres santos que não pecaram. E diz o texto, os serafins, que eram esses seres santos, estavam ao redor do trono de Deus, e com as asas cobriam o rosto e os pés. Olha que figura interessante, eles estavam ao redor do trono de Deus, e com as asas eles cobriam o que, irmãos? O rosto e os pés. Veja, o que me chama a atenção é que mesmo eles sendo seres santos, que não pecaram, quando eles contemplaram, irmãos, a glória de Deus, eles cobriram o rosto e os pés diante da santidade de Deus. E aí no versículo 3, eles declararam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, queridos. Mas o homem altivo, ele não entra na presença de Deus assim como nós vimos. Não, mas ele entra de qualquer jeito, de maneira leviana, de um jeito displicente.
É o tipo da pessoa que não tem coragem de deitar o rosto na terra, no pó. Não tem coragem de se humilhar, muito pelo contrário, mas entra na presença de Deus com arrogância. Está diante de Deus, exigindo e determinando as coisas para Deus, dizendo: eu quero, me dá, eu exijo. Seu homem altivo, porque quem somos nós, queridos? Quem sou eu e quem é você? Eu sempre costumo dizer isso. Quem somos nós? Pensando que podemos enquadrar Deus e determinar e exigir as coisas de Deus. Nós precisamos ter a consciência nesta noite que se a gente está diante do Senhor, se a gente vai bater na porta dos céus, é para clamar por misericórdia e para dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então menos, quem somos nós? Sabe, queridos, olhar altivo significa orgulho, prepotência, soberba, arrogância, presunção, autossuficiência. Sabe, nós precisamos estar muito atentos, meus irmãos, porque muitas vezes a nossa atitude revela o que está dentro de nós. A gente fala: não, eu não sou arrogante, eu não tenho um olhar altivo. Mas a nossa atitude revela aquilo que está dentro de nós, e a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça, Ele concede o seu favor. Então, o olhar altivo não agrada a Deus. Essa é a primeira coisa do que não agrada a Deus. Segundo, diz o texto, a língua mentirosa. Vamos repetir bem forte, queridos. A língua mentirosa é o que nós falamos. A língua mentirosa é aquele que fala o que o coração não sente. É aquele que promete algo, mas por detrás ele sabe que ele não vai cumprir com aquilo que ele prometeu. Ele sabe. É o que engana. É o que joga confetes de elogios falsos. É aquele que diz: vou, mas ele não vai. É aquele que diz: eis-me aqui, mas ele nunca chega, ele nunca está lá. Gente, mentir não é só cometer calúnias grosseiras. Não, meus irmãos, por vezes, sabe, queridos, e para mim isso pega mais. Porque por vezes nós mentimos em sombras, no oculto, e ninguém sabe, e ninguém percebe. Isso é pior. Por exemplo, é o pai que mente para o filho o amor que ele não tem para dar. É o marido que mente para a esposa do amor que também não tem para dar. É a esposa que está dizendo para o marido que vai cuidar dele, que vai honrá-lo, mas o que ela tem é só raiva, só ira para dar. Gente, o mentiroso é aquele que mente para Jesus, dizendo: conta comigo, Senhor, mas ele nunca vai. Sempre tem outras coisas, outras prioridades, mas ele nunca vai. E quando existe algum necessitado, alguém que está enfrentando crises, ele nunca estende a mão para ajudar. Ele diz: eis-me aqui, mas ele não é capaz de socorrer o necessitado. Língua mentirosa, Deus não se agrada. É aquele que diz: Senhor, eu te amo, mas no outro dia ele está negando o Senhor com as suas atitudes, está negando o Senhor com as suas amizades, com namoros que não agradam a Deus, enganando o patrão lá no trabalho, murmurando, falando palavrões. Tem muito crente falando palavrão, boca suja, está cheio de crente boca suja, caluniando, difamando. Gente, isso é mentira, isso é língua mentirosa, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, queridos? Está difícil ouvir algumas coisas aqui nessa noite ou não? Vocês estão bem ainda? Quantos aqui estão vivos aqui? Deixa eu ver. Deus está falando ao seu coração? É que o bicho vai pegar mais, então. Eu estou preocupado que eu estou vendo a carinha de vocês assim. Cadê o irmão do Fala a Deus aí? Deixa eu ver. Olha lá em cima, lá no cantão.
Fala a Deus, aleluia. Deus está falando nesse lugar, meu irmão. Deus está falando conosco nessa noite, amém, queridos? Vamos lá, porque essa mensagem aqui não é só para vocês, não é para mim também, viu? Fica tranquilo. É nós. Mas vamos lá? Terceiro, o que não agrada a Deus? Mãos que derramam sangue inocente. É o que fazemos. Deus aborrece o aborto, as matanças, aborrece as guerras, as crueldades, as maldades. E de quem é o sangue inocente que está sendo derramado, irmãos? É o sangue das crianças que estão sendo abusadas sexualmente. De quem é o sangue inocente que está sendo derramado? É o sangue da viúva, do pobre, do necessitado, que estão sendo injustiçados, sendo oprimidos. E nós, como igreja, não fazemos nada. Culpamos as autoridades e não damos nenhum passo diante dessas pessoas, queridos. De quem é o sangue inocente que está sendo derramado? É o sangue dos filhos que estão sendo marcados pelas crueldades dos seus pais, por agressão física, por rejeição dos pais. Existem pessoas aqui marcadas por isso, queridos. É sangue inocente que está sendo derramado. De quem é o sangue inocente que está sendo derramado? É o sangue dos filhos que estão crescendo sem conhecerem Jesus, sem amarem a Deus, irmãos. Ah, queridos, como isso é triste, como isso é triste. Sabe que às vezes eu vejo os pais culpando a igreja. A igreja é culpada. Meu filho está se perdendo, Ronaldo, o que a igreja vai fazer? Eu já ouvi isso. Você já ouviu isso ou não? Eu já. O que a igreja vai fazer? Meus filhos estão aí se perdendo. Sabe, queridos, os pais culpam as igrejas, culpam o pastor, culpam o ministério aqui infantil, ministério com jovens, e eles não são capazes de ensinar os seus filhos nos caminhos em que eles devem andar. Não são capazes de chamar o filho para perto, de amar o filho. Não são capazes. Sabe, queridos, nós devemos ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos. E aquilo que a Bíblia diz, e quando eles crescerem, não se desviarão dele. Que o Senhor te dê graça, pai e mãe, para ensinar os seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. É um desafio? Sim, não é fácil. Mas o Senhor vai te dar graça. Amém? Vamos continuar, irmãos? Bora lá? Que não agrada a Deus, 4. O coração que trama projetos iníquos. Vamos repetir isso? O texto? Vamos lá? Coração que trama projetos iníquos. Aqui fala do que pensamos. Gente, é do coração que provém todo o mal. O assassino que tira a vida de outra pessoa, ou aquele que difama alguém, na verdade ele já arquitetou essa maldade no coração. Porque o coração é o centro da vontade, é o centro das intenções e motivações. Diz o texto da palavra de Provérbios, capítulo 22, versículo 15: a estultícia está ligada ao coração. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O Senhor conhece o nosso coração. Gente, coração que trama projetos iníquos, quem é este? É aquele que tem malícia na sua alma. Sabe, gente, Deus não está interessado no que nós estamos fazendo. Não é isso, prioritariamente. No que estamos fazendo, mas sim, principalmente, Deus está interessado nos porquês daquilo que nós estamos fazendo. Não é no que, é nos porquês. Porque Deus não vê o que você faz. Deus vê as atitudes por detrás daquilo que você faz. E Deus conhece, Ele sonda o nosso coração. O homem ele pode fazer grandes coisas, o homem pode fazer grandes obras, mas se por detrás ele está tramando projetos iníquos, Deus aborrece. Deus não se agrada.
E sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte, que é, gente, é melhor nós errarmos com a motivação correta do que nós acertarmos com a motivação errada. Isso é possível? Sim. Claro que é possível. Você pode sim ter uma boa atitude, mas com uma má intenção no coração. Por exemplo, você pode dar dinheiro para alguém, para ajudar essa pessoa. Uma atitude boa ou não? Alguém que está vivendo uma necessidade, sim ou não? Mas com uma intenção má, uma intenção de manipular essa pessoa. Você pode fazer um elogio para alguém, e o elogio é bom ou não? Claro. A gente deve elogiar alguém ou não? Sim ou não? Claro. Mas você pode elogiar alguém tendo uma intenção errada no seu coração. Você pode ajudar alguém com uma intenção errada no seu coração, uma intenção má. Por isso que Deus não vê o que você faz, Ele vê as ações, o que está por detrás daquilo que você faz. E Deus não se agrada do coração que trama projetos iníquos, que é aquele que tenta enganar a Deus, ele tenta ludibriar o Espírito Santo, é aquele que não é sincero nas suas ações, ele é hipócrita, ele vive maquinando pelas costas com politicagem, manipulando circunstâncias para trazer benefício a si próprio. Gente, Deus aborrece o que trama iniquidade, mas a Bíblia diz, Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! O puro de coração é aquele que pode dizer, como Davi disse no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! O coração puro é aquele que pode dizer, Senhor, me ajuda a não tramar, eu quero ser puro em todos os meus caminhos, eu quero ser puro em toda a minha caminhada, e que seja assim, em nome de Jesus. Vamos continuar? O que não agrada a Deus? Número 5, é a continuação. Vamos ler juntos? Os pés que se apressam a correr para o mal. Os caminhos que nós escolhemos, gente, a grande verdade é a seguinte, que existem pessoas que o diabo não tem nem o trabalho de tentar. Basta ele fazer um pequeno sinal, e a pessoa já corre para fazer aquilo que é errado, aquilo que não presta. Basta o pecado surgir, basta o pecado aparecer, e a pessoa corre ao seu encontro. Agora, o homem que vive nessa prática, que faz aquilo que dá na cabeça, ele não está nem aí, ele não pensa, ele não reflete, ele se deixa o tempo todo vulnerável ao pecado, sem a menor guarda, ele não ouve conselho de ninguém, ele não se arrepende, ele não pede perdão a ninguém, e ele continua com as mesmas práticas, sem o menor referencial do que é certo e errado. Deus aborrece. O pecado mata, gente, o pecado destrói. O pecado tem um salário. E qual é o salário do pecado? É a morte. A Bíblia diz isso, o salário do pecado é a morte. Ah, mas Deus ama o pecador. Eu sei que Deus ama o pecador, Deus ama a mim e a você. Mas Ele rejeita, Ele abomina o pecado. Sabe, queridos, e um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, Satanás, ele coloca armadilhas na nossa frente. Armadilhas. Um prato bom, um prato cheiroso, bonito de se ver, ele coloca à nossa frente sempre com uma aparência boa, bacana, mas ele não mostra para a gente a desgraça que vem depois. Ele não mostra. E por vezes a gente vai e experimenta dessa comida e a gente passa mal, e alguns morrem. Nós devemos fugir do pecado, devemos resistir ao diabo e ele fugirá. Nós precisamos aprender uma coisa muito importante, a proteger as áreas vulneráveis ao pecado na nossa vida. Sabe, todos nós aqui temos um ponto fraco, sabia disso? Todos nós aqui, sem exceção. Você já sabe qual é o seu ponto fraco? Você consegue identificar qual é o seu ponto fraco? Coloque isso diante de Deus, fuja do pecado,
Peça a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai te livrar. Amém? Amém ou não, queridos? Vamos continuar? O que é que não agrada a Deus? Olha lá, 6. Testemunha falsa que profere mentiras. Vamos repetir, gente, bem alto, vamos lá. É o que dizemos dos outros. A mentira vem de quem, irmãos? A mentira vem do diabo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é que disse isso? Jesus. Certa vez Jesus disse: vós tendes por pai, lá em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, disse Jesus. Testemunha falsa que profere mentiras. É o que julga com preconceito. É o que vive julgando os outros pela aparência. Pela aparência, eu acho que esse aí não é de Deus, não. Olha o cabelo dele. Olha o brinco. Olha a tatuagem. Olha a roupa. Ele julga os outros pela aparência. Ele fala mentiras baseado num julgamento falso que ele fez. E eu queria trazer um alerta para você. Se alguém diz alguma coisa para você e não sabe se é verdade, tome cuidado. Não fale para ninguém. Se você não tem certeza, se você tem certeza, não fale para ninguém. E se você não tem certeza, não fale para ninguém. O que você acha? A dica é boa ou não? Cuidado com o seu tipo de julgamento. Porque da mesma medida que você medir os outros, julgar os outros, você vai ser medido e julgado. Preste atenção nisso, tome muito cuidado. É o que diz João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, pelo estilo de vida. Não julgue os outros. As pessoas, queridos, elas julgam o aparente, mas Deus vai além. Deus olha o meu coração, Deus olha o seu coração. Deus conhece as nossas palavras antes de serem ditas e os nossos pensamentos antes de serem pensados. Mas, gente, quem é testemunha falsa que profere mentiras? É o hipócrita. E o hipócrita se torna falso e ele vive de estética, querendo impressionar os outros com a sua estética, com a sua aparência, com o seu jeito de falar. Por isso que Jesus certa vez disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, ai de vós, disse Jesus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora vocês se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. E Jesus continua dizendo: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, fariseus, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Em outras palavras, no popular, como aqui já ouvi meu pai dizendo várias vezes, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, está podre, está estragado. Gente, calúnia o que é? É imputação falsa, que ofende a reputação ou crédito de alguém. Difamação, cuidado com isso. Difamação é descreditar, ou seja, é dar uma versão desleal e tornar o caráter e a reputação de uma pessoa questionável. Gente, Deus não se agrada da testemunha falsa que profere mentiras. E sétimo, o texto continua dizendo para nós. Deus está falando com você nessa noite, sim ou não? Olha lá. O que não agrada a Deus? O que semeia contenda entre irmãos. Vamos repetir mais uma vez, bem forte, igreja. O que semeia contenda entre irmãos. Aqui fala do resultado do que nós dizemos dos outros. Quem é o semeador de contenda? É o que vive no meio dos irmãos.
para ser agente do diabo. Ele é parceiro de Satanás. Porque quem é o acusador dos irmãos? É o Espírito Santo? É Deus? Quem é o acusador dos irmãos? É o diabo. E o que semeia contenda entre irmãos é filho de quem? É filho do diabo. E Deus não tolera. Você vê que é interessante, porque o texto fala que há 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quer dizer, Deus dá um grau a mais. Aqui tem um valor diferente. 6 coisas ele aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E o que é? É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quem é que semeia contenda entre os irmãos? É o fofoqueiro, é o mexeriqueiro, como diz as Escrituras. Sabe, queridos, tem uma frase que vocês conhecem que diz assim: quem muito quer saber, mexerico quer fazer. Você já ouviu essa frase? É antiga pra caramba. Quem muito quer saber, mexerico quer fazer. Você pode repetir essa frase? Ela não está na Bíblia não, mas deveria ser. 1 Ronaldo 2:1. Vamos lá? Vamos repetir este texto maravilhoso? Quem muito quer saber, mexerico quer fazer. Quem é o semeador de contenda, irmãos? Quem é? É aquele que pega o telefone fácil aqui para passar o boato, para passar a informação. Mas, claro, sempre com aquela ideia mais espiritual, né? O camarada não se entrega assim. Ele chega assim: puxa, irmão, você não está sabendo da última. Hein? Qual é a última? Você não sabe? Não acredito. Eu só perguntei porque eu estava achando que você estava sabendo. Eu achei que você estava... Você não sabe o que aconteceu? Pois é. Cara, o Ronaldo foi no jogo do Corinthians. Mas aí é verdade. Não é boato, não. Mas tem gente assim. Tem gente assim que pega o telefone e ele diz assim: não, eu só estou te falando, sabe por quê? Porque, puxa vida, estou tão triste, porque aconteceu tal coisa. Nós precisamos orar pelo fulano. Precisamos orar. Está na célula, ele liga para todos os irmãos, alguém abre o coração com uma pessoa, mas o fulano, ele fala: não, a célula precisa saber. Eu vou ligar e vou informar para que a gente ore por ele. Aleluia. E aí ele pega o telefone, ele liga, ele passa a informação, passa a mensagem distorcida, vira uma coisa, vira boato, joga um irmão contra o outro. Gente, esse é o semeador de contenda, é aquele que não tem uma palavra boa, é aquele que não tem uma palavra amiga para quem está precisando. Pelo contrário, ele só fica procurando algo, alguma coisa, ele fica espreita tentando encontrar um defeito no irmão, algum problema, e mais, ele se alegra na queda do outro. Eu disse, aleluia, aconteceu, glória a Deus, porque ele caiu. Era o joio, se manifestou, aleluia, Deus é fiel, obrigado, Senhor. Se alegra. Ele se alegra com a derrota, com a queda do irmão. Gente, o semeador de contenda é aquele que procura destruir a paz entre os irmãos. Ronaldo, eu tenho motivos. Deixa eu dizer para você, não importa os seus motivos. As favas, como às vezes diz meu pai, né? As favas dos teus motivos. Não importa os teus motivos, mesmo sendo corretos. Ah, legal, teu motivo, beleza, você tem razão. Mas deixa eu dizer para você, se trouxe divisão, não vem de Deus. Porque Deus não quer separar, Deus quer juntar, irmãos. Eu não vi nenhum amém aí. Deus quer juntar. E aí, queridos, é por isso que aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus dá um grau de importância muito maior. Ele não apenas aborrece, mas a sua alma abomina.
Deixa eu fazer uma pergunta importante para você. Por onde você tem passado? Você tem semeado amor? Você tem semeado amor? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E você tem semeado perfume de paz? Você deixa um cheiro bom por onde você passa? Porque quem semeia esse perfume traz paz, traz alegria, tornando agradável, tornando leve o ambiente. Existem pessoas que por onde passam causam confusão, é divisão, é contenda, o ambiente fica pesado. Tem gente que chega e você fala, vamos dar linha? Vamos sair fora? O camarada chega para causar divisão, para levar picuinha, conversinha, problema. Meus queridos, que o Senhor nos ajude, que você seja um promotor da paz. Promova a paz entre os irmãos, porque Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Aleluia, aleluia. O que é que você tem semeado ao seu redor? Na sua casa, no trabalho, na célula, nesta comunidade, na igreja. Irmãos, nós precisamos concretizar o cristianismo em atitudes. A essência do evangelho é o amor. E o amor a quem? A coisas? Não, o amor a pessoas. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem ama é o que, irmãos? É nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se nós nos amarmos uns aos outros. Nisto conhecerão, disse Jesus, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A marca do cristão é o amor. A marca desta igreja é o amor. Aleluia, aleluia. Cristianismo, irmãos, apenas de palavras, é uma afronta à verdadeira igreja de Jesus. Nós precisamos ser aquilo que nós proferimos crer, e que seja assim em nome de Jesus. Então, diante de todo esse quadro que eu mostrei para vocês, a gente consegue entender o que agrada a Deus. E olha só o que agrada a Deus, agora você vai entender. Vamos lá, na próxima tela a gente consegue entender. Olha lá, primeiro, o coração quebrantado. Primeiro, o coração quebrantado. Segundo, a língua verdadeira. Terceiro, as mãos que constroem e não destroem. O coração sincero perante Deus. Os pés que fogem do mal. O que não é testemunha falsa e ajuda seu irmão. O que semeia a paz, a harmonia e o amor. Será que você pode repetir comigo então o que agrada a Deus? Vamos lá na tela juntos, irmãos. O coração quebrantado. A língua verdadeira. As mãos que constroem e não destroem. O coração sincero perante Deus. Os pés que fogem do mal. O que não é testemunha falsa e ajuda seu irmão. O que semeia paz, harmonia e amor. Aleluia. Você deseja um avivamento? Você deseja agradar a Deus? Quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando, será que esse é o maior plano que a gente tem para a nossa vida? Será, queridos? Será que as nossas atitudes estão agradando a Deus? Gente, não há avivamento sem quebrantamento. Não existe. Sem humilhação. Sem reconhecermos quem somos, a nossa finitude, e clamarmos a Deus por misericórdia. E dizer, Senhor, restaura-nos. Aviva-nos, Senhor. Realiza um milagre. Muda o meu coração. Muda o nosso coração. Tira este coração de pedra. E coloca em mim, e coloca em nós, um coração de carne. Um coração agora disposto a te obedecer. A viver uma vida que agrada o Senhor. Que seja assim nesta comunidade, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor.